é o último capítulo e os últimos versículos de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 30 e 31. Então, esse versículo vai dizer o seguinte: por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Amém. Somente até aí. Essa mensagem, então, ela vai ter o título do que está acontecendo, que é a última viagem de Paulo. A última viagem de Paulo, descrita em Atos, e a última viagem da vida dele. Porque depois daqui, ele vai por martírio, e logo em seguida, mais alguns anos, ele é condenado, e a história nos conta que ele foi decapitado, né, em Roma. Então é a última viagem de Paulo. Nós iniciamos essa jornada em Atos dos Apóstolos em julho. Então aí se foram 5 meses falando, ministrando, sendo ministrados por Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no livro de Lucas. Se diz que Lucas, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos é um livro só. Na verdade, o Atos é uma continuação, né? Dá uma continuidade ao Evangelho de Lucas, o médico Lucas, que escreve para Teófilo, contando as coisas que aconteceram, contando sobre Jesus, e depois ele vai contar sobre os apóstolos, como é que foi o início da igreja. Então nós iniciamos em julho essa jornada e começamos a falar e fomos falando sobre uma igreja de Atos, como ser uma igreja de Atos, e eu fiz um trocadilho, né, que não é a igreja de Atos do primeiro século, mas uma igreja de atos, de atitudes, que nós deveríamos tomar na nossa caminhada. Então nós vimos assim, resumidamente, algumas coisas que nós já vimos nesses cultos, e quem não pegou algum culto ou alguma mensagem, você vai no YouTube e lá vai ter todas as mensagens que nós ministramos. Tem lá uma playlist com todas elas. Vamos encerrar hoje com 14 mensagens falando no livro de Atos. Então, primeiro nós falamos que uma igreja que cresce saudável, ela tem pessoas fortes e cresce unida e cheia do Espírito Santo. Essa foi a primeira mensagem que nós ministramos. Depois nós falamos que uma igreja de Atos é feita por Barnabés, que são pessoas que são consoladoras, generosas e que acreditam na transformação das pessoas. Que Barnabé era assim. Nós vimos isso, que Barnabé era esse consolador, ele era esse generoso e que acreditava na transformação das pessoas. Mesmo que as pessoas errassem, cometessem algum erro, algum deslize, ela tem conserto, ela tem como voltar atrás, ela tem como recomeçar mais uma vez. E Barnabé era essa pessoa que acreditava nisso. E uma igreja de Atos precisa ter Barnabé, precisa ser cheia de Barnabés, de pessoas que creem dessa forma, pessoas que são consoladoras daqueles que choram, pessoas que são generosas e que ajudam os seus irmãos e que contribuem com a igreja, e pessoas que acreditam na transformação e na recuperação de pessoas. Depois nós vimos que as oportunidades podem salvar vidas e que nós não devemos desperdiçar as oportunidades que Deus nos dá. Tudo que nós passamos na vida, tudo que nós enfrentamos são oportunidades. E essas oportunidades que Deus nos dá, nós não devemos desperdiçar ela. São oportunidades que Deus abre portas que nós devemos entrar por ela e fazer bom proveito dela. E falar do Evangelho através dessa oportunidade. Então nós vimos que nós não devemos desperdiçar as oportunidades. Nós vimos que a igreja que avança
ela gera alegria, ela é feita de pessoas alegres. É uma igreja que ela espalha a alegria, ela ajuda as pessoas a terem a alegria, prega para todos e trabalha para o avanço. Então uma igreja de Atos precisa trabalhar para o avanço, trabalhar para o crescimento, e ela prega para todos, sem distinção de raça, cor, sexo, crença. Ela prega para todos, para todos. Depois nós vimos que uma igreja de Atos crê na transformação de qualquer pessoa, e ela produz a transformação. Muitas vezes nós olhamos pessoas, os dois casos, né? No caso de Barnabé, que crê na recuperação, nós vemos às vezes pessoas que estão dentro da igreja, mas elas caem, elas cometem deslize, elas escorregam, elas cometem um pecado, elas acabam se afastando, e muitas vezes nós taxamos essa pessoa e não cremos que essa pessoa volta mais, ou também não queremos que ela volte. Então muitas vezes nós não cremos que essa pessoa pode ser recuperada. Ela erra, se coloca um X nas costas e você morreu e não tem mais chance. Mas nessa outra mensagem nós falamos que é uma igreja que crê na transformação de qualquer pessoa, que qualquer pessoa que chegar, que entrar por aquelas portas, pode ser transformada por Jesus, independente de como chegou, independente de quem seja. Mas a gente vê muitas vezes os irmãos com preconceito, aonde não deveria ter preconceito. Nós vemos muitas vezes igrejas que taxam as pessoas, que julgam as pessoas e diz: não, mas esse porque ele tem X tatuagem, ele não pode se converter. Ah não, esse porque usa tal droga não pode se converter. Ah não, esse porque ele tem uma opção sexual XYZ, ele não pode se converter, ele não pode ser transformado. Eu não creio nessa transformação. Não, mas uma igreja de Atos, ela crê na transformação de qualquer pessoa, independente de quem seja, independente de como chegou. Depois nós falamos aqui, eu estou dando os principais tópicos das mensagens. Uma igreja de Atos é uma igreja de oração, que escuta a voz de Deus. E nós aprendemos que Deus nos conhece pelo nome. Ele sabe o nosso nome, Ele fala o nosso nome, Ele nos chama pelo nome. E a igreja de Atos é essa que crê nesse Deus, que tem essa proximidade, que tem essa imanência, que Ele participa junto, Ele está junto, Ele caminha com Adão no jardim, Ele caminha, Ele anda com todos nós, próximo. Então Ele nos conhece, e essa igreja é uma igreja que ora. Nós precisamos orar. A igreja que avança, a igreja que cresce, a igreja que tem atos, atitudes, ela ora, é uma igreja de oração. Porque as coisas acontecem na igreja através da oração. Então uma igreja de Atos é uma igreja de oração. Aprendemos também que Jesus tem a chave que abre qualquer porta. Quando a igreja ora, acontece milagres. Que Jesus, Ele tem a chave que Ele abre qualquer porta, independente da porta que estiver fechada, trancada. E nós cremos, e a igreja que ora, a igreja que crê no avanço, a igreja que crê nesse Jesus que abre qualquer porta, ela ora e ela crê nos milagres, porque quando a igreja ora, acontece milagres. E isso nós falamos naquela pregação, quando Pedro foi preso, e a igreja orou e Pedro foi liberto, porque Jesus abriu as portas da prisão. Depois nós lemos que todos podem te abandonar, mas Deus não nos abandona. Uma igreja de Atos prega o evangelho independente da situação. Porque Paulo chegou um momento da sua caminhada que ele se sentiu sozinho, que foram deixando ele. Mas todos podem nos abandonar, mas Jesus não nos abandona jamais. Amém? Depois nós vimos que uma igreja de Atos obedece à vontade de Deus e prega a unidade na igreja. Nós precisamos obedecer à vontade de Deus, obedecer à voz de Deus, ouvir a voz de Deus, e isso vai acontecer de forma mais forte, mais presente, quando a igreja está unida.
Então a igreja de Atos, ela permanece unida, ela prega a unidade, ela busca a unidade, ela preserva a unidade. Porque nós falamos, inclusive, nesse culto, que Satanás, o que ele quer é separar a igreja, é dividir a igreja. Então ele vai colocar questões dentro da igreja. Daqui a pouco surge uma fofoca, daqui a pouco surge uma questão, daqui a pouco alguém se levanta contra, para que a unidade seja prejudicada, para que quebre a unidade, e aí Satanás vai triunfar. Então a igreja de Atos, ela avança quando ela ouve a voz de Deus, e quando ela preserva e ela prega a unidade da igreja. Aprendemos que Paulo era notável nas estratégias para pregar o evangelho. Nós vimos ele em diversas situações, usando o ambiente, usando onde ele vivia. Ele enxergava nas questões, na natureza, na cultura, uma porta de entrada para pregar o evangelho. Ele era notável nas suas estratégias, e a igreja de Atos precisa ser estratégica, precisa ser notável, precisa usar as situações, precisa usar as ferramentas que tem. Aonde ela está pregando, que ela use as ferramentas que tem. Se você está na sua empresa, você usa as situações da sua empresa para pregar o evangelho. Na escola, você usa aquele professor que fala de história, você pega aquele gancho para falar de história e entrar na história bíblica, e assim vai em todas as situações. Uma igreja de Atos tem a sua cosmovisão transformada e prega a transformação da cosmovisão, que foi isso que Paulo fez, que a igreja fez no seu princípio. Ela ia pregando a cosmovisão transformada, a mudança de visão, a mudança de mente. E uma igreja de Atos, ela tem a cosmovisão transformada. As pessoas que estão na igreja, elas têm a sua mentalidade transformada, diferente daquela do mundo, diferente de quando veio para dentro da igreja. E ela prega que nós precisamos transformar a nossa cosmovisão, transformar a nossa ideia, o nosso pensamento sobre as coisas. E uma igreja de Atos vai receber acusações e será perseguida. Nós vimos isso na última mensagem, das acusações e das perseguições. E uma igreja de Atos vai ser perseguida. Nós aqui em Taquara somos perseguidos também. Existem inclusive igrejas co-irmãs que falam contra nós, pastores que são contra nós e que falam mal da nossa igreja, falam mal do seu pastor, porque nós somos diferentes, porque nós agimos de forma diferente, e isso causa perseguição, e isso causa acusações, e isso é normal. A igreja de Atos vai receber acusações, vai receber perseguições, mas a forma que nos defendemos demonstra quem está em nós. A forma que você vai usar para se defender das acusações, das perseguições, das injúrias, vai mostrar quem é você e a quem você serve. Amém? Amém. E hoje vamos encerrar a jornada. Eu ia levar mais uns 2, 3 cultos, mas Deus ministrou meu coração e nós vamos encerrar hoje essa jornada. Na última viagem de Paulo, a última viagem missionária de Paulo, que nós andamos aí nesses 5 meses falando da trajetória dos apóstolos. Então algumas coisas que nós vamos ver, nós vamos aprender nessa noite, que vai falar ao nosso coração. Então vamos ver primeiro no capítulo 26, versículo 17 e 18, que vai estar no telão para você ler também. Diz assim: eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Uma igreja de Atos está alicerçada no seu maior fundamento. Aqui Paulo está fazendo o seu discurso, a sua defesa para Agripa, e ele vai contar de novo aqui como é que foi a sua conversão. Só que cada vez que ele conta a sua conversão, ele coloca um ingrediente a mais, e aqui ele vai contar algo que Jesus falou para ele, quando chamou ele, quando ele caiu
indo na estrada de Damasco, Jesus apareceu para ele, ele ficou cego, depois ele recuperou a sua visão e ele se transformou aí, foi levantado como apóstolo dos gentios. Numa conversa com Jesus, ele conta que diversas vezes Jesus apareceu para ele, para instruir ele, e Jesus fala isso. E isso que Jesus fala para ele é o alicerce, é o fundamento da igreja. Então a igreja está fundamentada em cima dessas palavras que Jesus disse. E ele disse algumas coisas aqui, então, que nós vamos salientar hoje, que uma igreja de Atos está alicerçada no seu fundamento, e o seu primeiro fundamento, por que a igreja está aqui, qual é a função da igreja, qual é a missão da igreja, é cumprir isso que Jesus disse para ele. Que a primeira coisa é abrir os olhos dos que estão cegos. A primeira missão, o primeiro fundamento da igreja está em abrir os olhos dos cegos. As pessoas andam como cegos, as pessoas estão cegas, nas trevas e mergulhado num sono do pecado. As pessoas estão com os olhos fechados, vendados, elas não enxergam a realidade, elas estão num sono, mergulhadas nas trevas e no pecado, não conseguem enxergar o que está acontecendo na sua volta, não consegue ver um palmo na frente do que está acontecendo no mundo. O mundo acontecendo diversas coisas, diversos absurdos, tremendos acontecendo. Mas as pessoas estão cegas, elas não enxergam que aquilo é um absurdo, não enxergam que aquilo é contra Deus, não enxergam que aquilo é contra os princípios, que é contra a natureza, que é contra a si mesmo, eles não enxergam isso. As pessoas estão cegas, completamente cegas. As pessoas estão se destruindo a si mesmas e umas às outras. E não conseguem entender, não conseguem enxergar isso. Cada vez mais envoltas por coisas para suprir as suas necessidades egoístas. Cada vez mais envolvidas com aquilo que me dá prazer, que me alimenta, que me sustenta, aquilo que me faz crescer. Eu penso só em mim, só em mim, só em mim. Mas não percebem que estão se destruindo fazendo isso. As pessoas não sabem mais conviver. Não sabem mais conviver numa amizade sadia. Não sabem mais conviver num casamento. Hoje é muito fácil as pessoas se separarem. Ninguém mais luta por casamento, ninguém está mais nem aí. Deu errado, está dando errado, estão brigando, estão discutindo. Não, então cada um vai para o seu lado e chega. Tem pessoas que já estão no seu 5º casamento. Se nós falar dos artistas, então eu não tenho nem o que dizer. Artista hoje está casado com uma, amanhã está casado com a outra, e assim vai. Meu Deus. E as pessoas não enxergam que os princípios estão sendo quebrados, estão sendo pisoteados, elas estão cegas. Elas estão cegas na sua inveja, estão sendo cegas pelo seu egoísmo, e aí vivem numa solidão, provocam a solidão, vivem na solidão e ficam doentes na solidão. As pessoas estão envoltas na ganância, traições, falsos deuses, falsas religiões. As pessoas estão cegas, caminhando cegas, um cego guiando o outro para o abismo. O primeiro passo do maior fundamento é dar vista aos cegos, tirar eles das trevas para a luz. Esse é o principal fundamento da igreja. A igreja precisa caminhar nesse fundamento, que é dar vista aos cegos. Segundo passo desse fundamento, livrar as pessoas do poder de Satanás e levá-los até Deus. Elas vão conseguir chegar até Deus, elas vão conseguir se livrar de Satanás, das mãos das trevas, dos demônios, dos seus pecados, e chegar até Deus com 2 pontos. Primeiro, através do perdão de Deus. E essa deve ser a mensagem da igreja: o perdão de Deus,
O perdão de Deus que alcançou o pecador, o perdão de Deus que alcançou o perdido, o perdão de Deus para aqueles que estavam contra Deus, se voltava contra Deus, que era o inimigo de Deus. A primeira coisa para que se livre das mãos de Satanás e chegue a Deus é através do perdão de Deus. E segundo, recebendo a herança de Deus através da fé em Jesus. Somente assim as pessoas vão ser livres da cegueira, somente assim as pessoas vão se livrar das mãos de Satanás, e somente assim elas vão se voltar para Deus. Somente assim, não há outra solução, não há outra maneira, não há outro meio. Não existe o que faça, não existe a campanha que você faça, não existe o sacrifício que você faça. Você não consegue o perdão de Deus, a não ser através de Jesus Cristo. E aí, Paulo está fazendo a sua defesa a Agripa, e ele faz a sua defesa, mas ele quer ir para Roma, ele precisa ir para Roma, ele precisa continuar a sua viagem, a sua última viagem, e ele apela por César, que César deveria julgar ele, porque ele era romano, e ele queria ser julgado por César. E aí ele faz, então Agripa libera ele para fazer essa viagem. Então vai até Roma, vai até César. E a viagem tinha um destino e tinha um objetivo. Ele não ia viajar só por viajar, só para conhecer Roma. Ela tinha um destino e ela tinha um objetivo. No capítulo 27, versículo 9 a 12... vai nos dizer o seguinte: tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Ele foi então nessa viagem. E nessa viagem ele se depara com um navio, aonde o centurião está levando os presos. E ele é um dos presos. Então, nessa viagem, e a viagem que nós também fazemos em nossa vida, em nossas viagens da vida, mediante ao que nós vimos nesse texto, nós devemos prestar atenção em dois conselhos bíblicos. Dois conselhos que Deus nos dá nessa mensagem para a nossa viagem. Primeiro conselho que Deus nos dá na nossa viagem da vida. Assim como Paulo está viajando, nós também fazemos a viagem. Também estamos sempre viajando na nossa vida. Mas atenção aos sinais e aos alertas que Deus nos dá. Paulo aqui dá um alerta. Paulo aqui diz: não vamos viajar. Não vamos, é perigoso. Olha só, vai acontecer problemas. É risco para o navio, para a tripulação, para todos nós que estamos aqui. Não vamos. Atenção, gente, aos sinais, os alertas que Deus nos dá. Atenção quando Deus alertar você. Atenção quando Deus te botar aquela pulga atrás da orelha. Atenção quando você for fazer algo e Deus te colocar um sentimento de não sei se eu faço. Atenção aos sinais. Deus dá sinais. Deus coloca placas na rua para dizer: para, segue, dobra, não estaciona, não faz isso, não faz aquilo, não vai por aqui, não vai por ali. Deus dá sinais, Deus coloca placas, Deus dá avisos. Então cuidado na viagem que você está fazendo, cuidado na sua vida de um modo geral. Não importa que viagem é essa, não importa para onde você está indo. Atenção aos sinais, atenção às placas, atenção aos avisos.
Esses homens aqui não ouviram o aviso de Deus, não ouviram o profeta, não ouviram Paulo dando o sinal. Existem sinais que Deus nos dá às vezes claramente. Depois a gente pensa, puxa vida, por que eu fiz? Puxa, por que eu fui? Poxa, eu não devia ter ido, eu não devia ter feito. Eu não devia ter largado meu emprego e entrado nesse. Eu não devia ter entrado por essa porta. Eu não devia ter me juntado com esse tipo de pessoa. Enfim, mas são sinais. Atenção aos sinais. Cuidado aos sinais. Cuidado quando Deus alertar. Cuidado quando Deus avisar. Não vai, não faz, não ultrapassa. É como tem na estrada, né? Uma placa de não ultrapasse, uma linha amarela no meio. E a pessoa é teimosa, vai lá e ultrapassa. Tem um sinal avisando, não faz. Não ultrapassa, é risco de vida. É risco de acidente. É risco da viagem acabar ali. Então cuidado, preste atenção nos sinais. Preste atenção quando você é casado e a sua esposa diz, eu não sei, eu não ia. Eu não iria, não sei, não... Ou o marido diz, olha, não sei, não é legal, eu não estou afim, não é bom. Cuidado. Você sente que não vai dar certo? Não vai, não faça, não avança, não ultrapassa, não bota a mão na maçaneta, não abre essa porta. Deus está avisando, Deus está dizendo. De repente Deus pode estar falando com você aí secretamente, eu não sei. De repente Deus pode estar falando com você para não abrir essa porta, para não entrar, para não passar por essa porta, para não ir nesse lugar, para não fazer essa viagem. Cuidado, atenção aos sinais. Se Ele está dando sinais, ouça. Olhe, enxergue os sinais. Esse pessoal não ouviu Paulo e se deu mal. E o navio naufragou, o navio quebrou. Perderam tudo, porque não ouviram Paulo. Segundo o que acontece aqui nesse momento, a maioria, no versículo 12, visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que devemos continuar. Não ouça a maioria. Segundo conselho bíblico, não ouça a maioria. A maioria, o povão, geralmente, eles vão dar o conselho contrário. O povão, ele tem a visão distorcida, a visão deturpada. Eles aqui dizem, não, mas a maioria achou melhor que a gente vá. Pois é, mas não é para ir. O homem de Deus está dizendo que não é para ir, então nós não vamos, não importa o que a maioria diz. Não importa o que estão dizendo, porque a maioria não tem parâmetro. Aconteceu depois, mais para frente, no capítulo 28, que o navio naufraga, eles vão cair na ilha de Malta. Paulo vai lá fazer um fogo. Quando ele faz o fogo, uma víbora pega ele na mão e ele sacode, ela cai. E na hora que esse pessoal está ali, eles olham para ele e dizem, é um bandido. Isso aí é um baita de um bandido, olha só. E Deus castigou. Não morreu no naufrágio, vai morrer agora. E aí quando a víbora cai, eles ficam olhando para ele e ficam esperando a reação, se ele vai inchar, que ele vai morrer. E não acontece nada com ele. No momento que eles olham que não acontece nada com ele, de ladrão, de bandido, de safado, ele passa a ser Deus. Não, esse homem só pode ser um Deus, não aconteceu nada com ele é um Deus. A maioria não sabe nada. A multidão não sabe nada. A maioria, para a multidão, uma hora você é um Deus, uma hora você é um bandido. Para a multidão, para a maioria, uma hora você serve, uma hora você não serve mais. Quando está tudo bem, quando está tudo andando conforme a pessoa quer, quando você está servindo, aí está tudo bem, aí você é uma bênção, aí você é joia, não, mas aí está tudo certo. O momento que acontece algo, o momento que você contraria, o momento que você vai contra algo que a pessoa não gostou, você não presta mais, não serve mais. É como lá na empresa, você está lá se dedicando, e suando, e fazendo, que baita funcionário, olha só, e que meu Deus, e que você é o melhor funcionário que nós temos, caramba, que bênção. Acontece um problema,
de repente você não quer fazer uma falcatrua, de repente você adoeceu, não serve mais, te dispensa e esqueceram que você era o melhor funcionário. Então, vista a camisa da empresa, mas não morra por ela. Porque eles não vão morrer por você. No momento que você não servir mais, você é mais um que é dispensado e contrata outro para o teu lugar, ainda vão aplaudir e dizer que o outro é menor que tu. E tu era o cara. Ou a cara, né? Tu era o melhor funcionário. Meu Deus, não tinha ninguém que nem tu. Apareceu. Então, cuidado. Não ouça, não vai pela maioria. Não siga a orientação da maioria. Não siga a voz da experiência, se tem um homem de Deus ou a palavra de Deus dizendo o contrário. Porque aqui o centurião não ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a voz da experiência. Não, e quem é Paulo? Um prisioneiro que eu estou levando para Roma. Vem me dizer que eu não tenho que navegar, mas o dono do navio está dizendo que a gente pode. Eu vou pelo dono do navio. Mas não sabia ele que Paulo era um homem de Deus. Que Paulo tinha a palavra de Deus para orientar, a palavra de Deus para guiar, a palavra de Deus para dizer o que tinha que fazer. Entre a voz da experiência e a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. Então isso é fundamental quando for tomar uma decisão importante na vida. Consulte a palavra de Deus. Consulte o homem de Deus. Não ouça a maioria. Não ouça as muitas vozes que vão estar, às vezes, confundindo a sua cabeça. Vá pela palavra de Deus, mas se a palavra de Deus está dizendo vá, você vai. Mas se a palavra de Deus está dizendo não vai, não vai. Se você vem pegar uma orientação com o homem de Deus, o homem de Deus diz não vai por aí, não vai por aí. Porque às vezes a gente quer pegar, não é orientação, né? A gente quer pegar uma concordância. Eu vou lá ver se ele concorda comigo. Se ele concordar comigo, eu vou seguir. Se não concordar, eu vou dizer que... mas eu acho que Deus falou comigo, então nem vem me perguntar. Mas siga a orientação que vem de Deus. Nas viagens da vida, atenção aos sinais. Não ouça a maioria, ouça a voz de Deus. Amém? Aí no mesmo capítulo 27, nós estamos viajando com Paulo, nós estamos navegando com ele, nós estamos indo com ele nessa viagem, na última viagem da vida dele, e aprendendo com essa viagem da vida dele. Nos versículos 42 e 43 do capítulo 27, os últimos versículos do capítulo 27, vai dizer assim: os soldados resolveram matar os presos, para impedir que algum deles fugissem, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo, e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Em nossas viagens da vida, uma hora a recompensa vem. Uma hora a recompensa vem por aquilo que a gente fez durante a vida. Amém? Amém. Paulo não estava numa viagem de passeio. Não estava em uma viagem com a família. Não, ele não estava. Ele não estava pegando um cruzeiro indo passear com a família. Né? Lá tudo já pago, é só aproveitar a viagem. Não, ele não estava. Ele não estava numa viagem a trabalho, que ele pegou um avião, o navio, o carro, e foi viajar a trabalho. Não, ele não está numa viagem a trabalho, não é um dos trabalhadores do navio. Ele está numa viagem como um prisioneiro. Ele é um prisioneiro naquele navio. Porém, mesmo sendo um prisioneiro, ele não mudou quem ele era. Ele não deixou de cumprir o seu propósito. Mesmo sendo um prisioneiro, mesmo estando acorrentado, mesmo estando numa viagem
Como um prisioneiro, ele não deixou de ser quem ele era. Ele não deixou de cumprir o seu propósito. Mesmo estando preso, mesmo sendo maltratado, mesmo em condições adversas, Paulo continuou sendo Paulo. Ele não mudou o caráter dele porque ele estava preso. Ele não mudou quem ele era porque ele era aquela pessoa. Independente da circunstância, independente da situação, independente das acusações, independente de como ele estava, ele continuou sendo ele. Paulo ajuda a tripulação. Paulo dá conselhos, Paulo orienta, Paulo dá dicas. Paulo auxilia nos planos, prega o evangelho para eles, dá o seu melhor, estando preso. Por quê? Porque para todas as pessoas ali, daquela embarcação, para o centurião que conduzia os presos, para Agripa que mandou ele para lá, para Festo que estava junto com Agripa, para todos os soldados que estavam ali, para todas as 276 pessoas que estavam no navio, Paulo era um prisioneiro indo para Roma. Mas para Paulo aquela viagem era uma viagem missionária. Para todos ele era um preso, mas para ele era um missionário. Para ele era um enviado de Deus. Para ele estava indo cumprir uma missão. Para ele tinha um propósito. Ele queria chegar em Roma para pregar o evangelho. Então ele estava se sujeitando, se passando por preso. Ele diz, né? Me fiz de louco para os loucos. Ele está ali como um louco, ele está preso. Para eles eu sou um presidiário. Eu sou um prisioneiro, eu sou um malfeitor. Mas eu estou aqui como um agente secreto. Eu estou aqui como um agente de Jesus. Eu estou aqui num cavalo de Troia, que daqui a pouco eu apareço e eu vou pregar o evangelho para eles. Então, ele sempre foi ele. Ele sempre teve o propósito, ele sempre entendeu o propósito. Ele sempre entendeu por que ele estava ali. Não espere as melhores condições para dar o seu melhor. Não espera a melhor condição, o melhor ambiente, o melhor tempo, a melhor empresa, o melhor ambiente de trabalho para dar o seu melhor. Não espere as melhores condições para dar o seu melhor. Não espere chegar o verão, chegar o inverno, a primavera. Não espere situações, circunstâncias para dar o melhor. Muitas vezes as pessoas no ministério, né, querem ser pregadores, evangelistas, missionários, querem servir a igreja, mas só passam a trabalhar e fazer a sua função quando recebem o cargo. Não, mas não é cargo, a igreja não tem cargo. A igreja tem função delegada por Deus, mas que a pessoa já no seu coração e na sua vida ela já faz. Que ela é reconhecida como um evangelista, sem ser considerada evangelista, porque ela é um evangelista. É como um músico. Ele é reconhecido músico, ele não precisa estar aqui em cima cantando para ser um músico, ele é um músico. Não espere a situação, não espere a circunstância, não espere o melhor ambiente, o melhor momento. Não, dê o seu melhor aonde estiver, independente da circunstância. Amém? Lá na sua empresa, não espere o chefe mandar, faça. Não espere que digam o que tem que fazer. Muitas pessoas perdem oportunidades nas empresas, porque tem um lixo aqui no chão, tem uma vassoura ali do lado, e ela passa por cima e não vai. E depois, não me dá oportunidade. Pois é, teve oportunidade de limpar e não limpou. E às vezes esse simples gesto vai demonstrar o interesse que você tem e quem você é. Não ser contratado, né? Não, eu não fui contratado para isso. Sim, mas tu acha que a empresa funciona como? Com as pessoas fazendo, assim mesmo na igreja. Como é que a igreja anda? Como é que ela funciona? Como é que ela avança? É só o pastor que faz? Não, ninguém faz nada sozinho. Ninguém anda sozinho. A igreja não funciona sozinha. Ela funciona com os departamentos. Ela funciona com os obreiros. Ela funciona com as pessoas querendo fazer.
Né? Como nós aqui, quando encerramos o culto, os irmãos já estão lá, pai, já limparam as cadeiras, já estão limpando, é assim que funciona a igreja. Daqui uns dias nós vamos convocar um mutirão para nós fazer uma geral aqui na frente, vamos pintar a grade e tal, e é todo mundo fazendo, e assim a gente faz, e assim a gente vence, assim a gente avança. Simples gestos, como por exemplo, você foi tomar água, botou o copinho do lado da cadeira, quando vai acabar o culto, você pega o copinho e bota no lixo. É um simples gesto, não tem uma faxineira que vai no outro dia recolher os copinhos. E às vezes a pessoa deixa e o outro do lado bate, derruba a água, já molha tudo. Mas são pequenos gestos. Então a gente faz, e assim avança, assim cresce. Não precisa de uma situação, de uma circunstância. Paulo não esperou um ambiente ideal, não. A hora que eu estiver em cima de um púlpito, na praça de Roma, sem as algemas, com o microfone na mão, eu vou dizer, creia no Senhor Jesus. Não, ele com as algemas, trancado, num navio, viajando por meses. Ele prega o evangelho. Ele dá conselho, ele auxilia, ele faz, ele ajuda. Porque ele é ele, porque Paulo é Paulo. Seja você. Seja você. Não espere a situação, não espere a circunstância. Deixa Jesus usar você. Deixa o Espírito Santo falar através de você. Amém? Sem esperar por situação nenhuma. Dê o seu melhor em qualquer circunstância, porque o melhor quem tem que fazer é você. Não é as circunstâncias. Talvez as circunstâncias nunca vão melhorar. Mas quando você faz, você mostra que você está melhor, que você está mudado, que você está transformado. Você está dando o seu melhor. Isso acontece muito, mas parece que ninguém está vendo. Estou fazendo, mas ninguém me enxerga. Lá na minha empresa, lá em casa, na escola, na minha vida, na igreja, eu faço, mas ninguém me enxerga. Você está fazendo, mas parece que ninguém está vendo. E se esforça, e faz, mas ninguém está vendo. Você ajuda, mas nem muito obrigado você ganha. Fica tranquilo. Fica tranquilo, fica tranquila. Pode ninguém estar vendo, mas Deus está vendo. E na hora certa a recompensa virá. Amém. Parecia que Paulo fazia numa viagem que durava meses. E ninguém estava vendo, era só mais um prisioneiro. Mas na hora que precisou, na hora que o cerco apertou, na hora que o negócio ficou sério, o centurião lembrou dele. Queriam matar todo mundo, todos os prisioneiros, senão nós vamos morrer. O centurião disse, não, por causa de Paulo, não vamos matar todo mundo. Eu quero que ele viva. Na hora certa o centurião lembrou dele. Na hora certa vão lembrar de você. Na hora certa o chefe lembra. Na hora certa aquela pessoa lembra. Na hora certa Deus lembra. Amém. Continue fazendo, continue exercendo a sua função, continue dando o seu melhor. Na hora certa Deus vai fazer. Amém. E por último, os versículos... não é o último ainda, é o penúltimo. Está quase lá. No versículo 7 a 9 do capítulo 28, próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa por 3 dias. Bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e desinteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar impôs-lhes as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Na viagem da vida, como aconteceu na viagem de Paulo, podem haver naufrágios. Eles estão viajando, o que Paulo disse ia acontecer. Paulo tem uma visão, um anjo aparece para ele e diz, olha, vocês vão naufragar, mas ninguém vai morrer.
E aí acontece, o navio quebra, se espedaça, 276 homens ao mar, cada um por si, tentando sobreviver, conseguem chegar, chegam até a ilha, acontece que a serpente morde ele, mas os naufrágios poderão acontecer na nossa viagem. O carro pode estragar na viagem. O avião não pode, né? Se o avião estragar, não tem como. É mais difícil. Mas o naufrágio pode acontecer. As intempéries podem acontecer. Paulo sofreu 3 naufrágios na sua jornada. Homenzinho de fé. Hein? Esse era forte. 3 naufrágios. Os naufrágios vão existir. O barco da nossa vida muitas vezes vai balançar. Ou até às vezes ele vai afundar. Sim, ele vai afundar. O seu barco pode afundar. Vai dizer, está amarrado? Não precisa falar. Ele pode afundar sim. O barco de Paulo afundou. Às vezes ele balança e não afunda. Mas às vezes ele pode afundar. Como o barco de Paulo afundou. Faz parte da vida, gente. O carro quebrar faz parte da vida. Ele não é forte, que nunca vai acontecer nada. Acontece. O pneu fura. Tem que trocar óleo, sabia? Tem que trocar óleo. Tem que botar água. Sabe, tem que fazer. Trocar líquido de freio, as pastilhas. Isso acontece com o carro. E é caro. Porque isso acontece, faz parte da vida, acontece. Porém, uma coisa importante que nós precisamos aprender, que nós precisamos entender. Porém, a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, e Ele passou a ser o seu Senhor, certo? O seu Senhor. A partir então desse momento, você tem que descansar, porque se Ele é o seu Senhor, Ele está controlando a sua vida. Então descansa, que até o naufrágio são feitos por Ele, por um propósito. O barco vai afundar por um propósito dEle. O barco vai balançar por um propósito dEle. Se o barco afundar, e isso não foi feito por você, que é diferente, né? Você foi lá e fez um buraco no barco. Aí o barco afunda mesmo, aí não é propósito. Aí é você que quis afundar o barco. Mas se o barco afundar e não foi você que provocou esse afundamento, fica tranquilo que Deus está no controle. O propósito vai se cumprir. O propósito vai se cumprir. O naufrágio aconteceu para que toda a tripulação ouvisse Paulo e para que Jesus fosse proclamado à população de Malta. Porque se não tem o naufrágio, ele não passa por Malta. Se não tem o naufrágio, ele vai direto para Roma. Mas Jesus precisava salvar os moradores de Malta. Precisava salvar esse homem, Públio, e o seu pai que estava doente. Então, como é que ia chegar o evangelho? Quem é que ia orar pelo pai dele? Quem é que ia salvar aquele povo? Ninguém ia passar por Malta. Mas então Jesus teve que afundar um barco para que Paulo chegasse lá e pregasse o evangelho para aquela gente. Então existe um propósito nisso. Então se Jesus é o nosso Senhor, é o Senhor da sua vida, fica tranquilo quando o barco afundar. Algum propósito tem nesse afundamento. Algum lugar Ele quer que você vá. Alguma coisa Ele quer que você faça. Porque tudo tem um propósito na nossa vida. Tudo tem um propósito. Fica tranquilo, a viagem da sua vida está sendo conduzida por Jesus. É Jesus que está conduzindo o seu barco. É Jesus que está conduzindo a tua vida. Fica tranquilo, não te desespera. É Jesus que está comandando esse barco. Mas o barco está quase afundando, pastor. Pois é Jesus que está afundando ele. Às vezes para acordar você, para sacudir você. Ou porque Ele quer que você faça algo que você não está vendo, que você não está enxergando. Mas Ele vai afundar o barco para que isso aconteça. Esse barco balançando, esse naufrágio, não é para matar você. Esse barco balançando, esse naufrágio, esse carro estragando, esse penhasco abaixo, não é para matar você, é para cumprir o propósito de Deus na tua vida. Amém. Então descansa, o propósito de Deus está se cumprindo na tua vida. Assim caminha a igreja. Assim é a igreja. Me desculpa, gente, se eu não estou passando mel em você. Me desculpa se eu não passo mel. Eu não tenho mel para passar.
Mas eu preciso te dizer que fracassos vão acontecer, que derrotas vão acontecer, que tristezas vão bater na nossa porta. Mas se Jesus está conduzindo o teu barco, fica tranquilo, tudo é responsabilidade dele. Amém. E agora sim, a última parte, que são os últimos versículos que nós lemos, que vai nos dizer que a viagem de uma igreja de Atos não tem fim. Para Paulo teve a última viagem de Paulo, mas para a igreja não. Paulo chega no seu destino. Paulo chega onde ele sempre quis chegar. Paulo consegue evangelizar as principais cidades da época. Todas as cidades importantíssimas, ele prega. Ele prega em Jerusalém, a principal cidade dos judeus. Ele prega em Antioquia, de onde saíram futuramente os principais teólogos da história do cristianismo. Ele prega em Atenas, a principal cidade da filosofia grega. E a nossa civilização, ela é composta por 3 cidades: Jerusalém, a religião; Roma, as leis; e Atenas, a filosofia. E assim é composta a nossa sociedade. E Paulo, ele entrou nas 3, nas principais cidades. Ele conseguiu fazer aquilo que ele determinou para fazer. Ele cumpriu o chamado de Jesus, de pregar o principal fundamento, de abrir os olhos dos cegos e livrar das mãos de Satanás e levá-los para Deus através de Cristo Jesus. Amém. E agora ele chega em Roma, a principal cidade do governo do velho mundo. Mas se ele quisesse, ele não precisava ter ido, porque Agripa fala que ele não precisava. No versículo 32 do 26 diz: Agripa disse a Festo, ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Ou seja, eu não vejo problema nele, ele não tem culpa nenhuma. Mas ele quer ir para César, então deixa que ele vá. Ele não precisava estar ali. Ele não precisava estar preso. Ele não precisava ter sofrido naufrágio. Ele não precisava ter apanhado como apanhou. Ele não precisava ter dado como morto. Ele não precisava ter sido escorraçado. Ele não precisava ter sido preso em lugar nenhum. Ele podia ter ficado quietinho no canto dele. Eu já recebi a salvação, eu já ouvi de Jesus, eu já conheço os apóstolos. Estou bem aqui. Não. Mas ele vai cumprir o seu propósito, ele vai para Roma para morrer. E lá ele prega o evangelho, ele fica 2 anos ali nessa casa que ele ganhou para ficar, ele é preso, e ele está preso pregando o evangelho. As principais cartas que nós vemos, ele está preso. Uma das cartas que é considerada a carta da alegria, que é Filipenses, Paulo escreve com algemas nas mãos. Qualquer um poderia dizer: não, mas como é que isso é uma coisa alegre se ele está triste? Pois é, mas Paulo não estava triste. Paulo estava cumprindo o seu propósito. Não importava a circunstância, não importava onde ele estava falando de Jesus. Ele estava falando da salvação. Ele dizia: eu estou preso em algemas. Mas ele preso em algemas era mais livre do que César. Era mais livre do que os soldados que puniam ele. Tinha mais liberdade do que qualquer um ali. E esses últimos versículos, assim encerra o livro de Atos. E parece que meio sem fim. Que parece que não... Tá, e aí? Sabe aquele filme que você olha e diz: acabou? Assim? Eu não entendi nada. Sério que vai acabar assim? Quem viu aquela sequência de filmes do Senhor dos Anéis, o Senhor dos Anéis acabava assim, né? Tá indo, quando vê, tá lá os personagens caminhando, acabou o filme. Acabou o filme?
Aí tinha que esperar vir o 2, né? E o 2 saiu só 2 anos depois. Meu Deus! Aí acabava o 2 também de uma forma... E agora? Esperava o 3. Puxa vida! E parece que Atos termina assim. Sem objetivo, sem fim. Sim, porque é realmente sem fim. Existe um movimento mundial que surgiu, né, pelas igrejas, e ele é fortíssimo, chamado Atos 29. Que o Atos termina no 28. Mas existe um movimento que ajuda as igrejas, que ajuda a plantar. Existe um movimento muito forte nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também tem, mas é mais modesto, chamado Atos 29. Porque os atos dos apóstolos que continuam a história, agora somos nós. Atos 29, esse capítulo, quem escreve sou eu. Aqui não dá para ver, tem uma cruz ali. Depois eu vou compartilhar no grupo com vocês. Atos 29 é meu e seu. O 28 acaba a história de Paulo. Mas a partir dali, antes de Romanos, que ele está em Roma, né? Ele escreveu a carta aos Romanos. Antes existe a continuidade. Que a continuidade, quem vai dar, são os discípulos. Sou eu e sou você. Nós continuamos o Atos 29. Nós continuamos a proclamar o Evangelho. Nós continuamos, independente da circunstância, das situações, falando de Jesus. Então, para encerrar, uma igreja tem a missão de continuar a escrever a história que Pedro, Paulo e os apóstolos começaram a escrever. Uma igreja de Atos tem essa missão de continuar essa história, de continuar os atos dos apóstolos. Nessa viagem enfrentaremos tempestades. Nessa viagem, escrevendo esse novo capítulo, nós enfrentaremos naufrágios, ataques, acusações e perseguições. Porém, fique firme, pois quem te enviou nessa viagem garante a chegada e o destino. Foque no principal fundamento, que é abrir os olhos dos cegos, trazer a luz, trazê-los das trevas para a luz, livrar do poder de Satanás e reconciliar as pessoas com Deus através de Jesus Cristo. Nós estamos escrevendo o capítulo 29 de Atos, gente. Hoje nós estamos escrevendo esse capítulo. Lá na rua, na segunda-feira, amanhã, você continua escrevendo esse capítulo. As pessoas estão lendo em você esse capítulo. Você é o Atos 29, você é o próximo discípulo, você é o próximo apóstolo que está escrevendo essa história. Nós estamos escrevendo os Atos dos Apóstolos, que passou a ser os atos do Espírito Santo, que agora são os atos dos discípulos. Atos 29, eu e você estamos escrevendo. Agora eu quero que você então, veja comigo o versículo 31. Todo mundo, por favor. Samuel, bota para mim aqui o 28 e 31, para todo mundo ver numa mesma tradução. Tá? Bota aqui, por favor, o 28, 31. Aí você olha para o telão, por favor. E aí, então, diz assim, né? Pregava o reino de Deus, ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente, sem impedimento. Agora, você vai ler, junto comigo, dizendo o seu nome. Eu vou começar e vou dizer, daí depois nós vamos fazer, tá? Então assim, ó, Daniel pregava o reino de Deus, tá? Então quando eu falar já, você vai dizer o seu nome e todos nós vamos ler junto esse versículo, de uma só vez, amém? Tá? Quando eu falar 3, então quando eu falar 3, eu vou dizer então Daniel e você fala o seu nome e nós vamos ler o versículo. Então vamos lá, 1, 2, 3. Daniel pregava o reino de Deus, ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente, sem impedimento algum. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Você agora é o próximo discípulo. Essa é a mensagem bíblica. Aleluia! Essa é a mensagem bíblica. Essa é a mensagem de Atos. Isso é o Evangelho.
Agora vá e continue a escrever essa história em nome de Jesus. Amém? Fica de pé, por favor, vamos orar em nome de Jesus.